Eu queria começar esse nosso diálogo lendo o texto base desse capítulo, que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 12 e do versículo 15 ao 17. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus, tratai a todas as pessoas com a devida reverência, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Você já parou para se perguntar como está cada vez mais em foco, em ênfase, em destaque, críticas às pessoas que se professam cristãs e ocupam posições estratégicas na sociedade? Você já parou para pensar que muitas pessoas perguntam: deveriam ou devem os cristãos ocupar posições estratégicas na sociedade, posições de liderança social, posições de liderança política, liderança governamental? E a minha pergunta para quem pergunta isso é: por que não? Afinal, quando nós olhamos ao longo da história, nós vemos tanto no período bíblico como no período pós-bíblico, na história da igreja, que muitos cristãos se dedicaram suas vidas ao serviço público. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra de José? José foi governador do Egito. Ele ocupou a posição de liderança máxima na sociedade egípcia. E o que José fez foi espetacular. Exemplo de um gestor público de excelência. Aquele que sabe usar os recursos públicos com sabedoria, para que nos momentos de dificuldade o povo não sofra. E José evitou que a fome se alastrasse e que milhares de pessoas morressem de fome. Graças ao trabalho de José, Deus pôde abençoar todas as sociedades, vários países que viviam no entorno do Império Egípcio naquela época. Mas nós temos outros exemplos. Nós temos o exemplo da rainha Esté, que sem a sua intervenção junto ao rei, o povo judeu teria sido exterminado. Nós temos o exemplo de Neemias, que como homem de Deus foi usado para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele estava como copeiro ao lado do rei, numa posição estratégica, para que pudesse interceder pelo que ele chamou de a cidade dos meus pais, que era Jerusalém. Temos o exemplo de Daniel e tantos outros. E temos também, na história da igreja, homens como o próprio João Calvino, até como Lutero. Temos homens como Abraham Kuyper. Você já ouviu falar nesse nome? Eu te convido a pesquisar um pouco sobre Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda. Esses homens colocaram em prática, apesar de não serem perfeitos, princípios e valores de Deus nas cidades em que eles ajudaram de alguma forma a administrar. A Genebra de Calvino foi chamada durante muito tempo como a cidade de Deus, porque os princípios e valores de Cristo estavam tão arraigados naquela cidade que as pessoas viviam ali como se o reino de Deus estivesse estabelecido. Lá foram criados hospitais públicos. Lá foram criados orfanatos. O próprio Charles Spurgeon também criou orfanatos para acolher os órfãos. Por onde se olha na história da igreja, se vêem grandes homens de Deus usando diretamente dos seus cargos públicos ou agindo em conjunto com os governos para abençoar pessoas. As primeiras escolas públicas foram feitas na Europa por Martinho Lutero, para ensinar as crianças, alfabetizar até os adultos, para que pudessem ler a Bíblia. As primeiras universidades do mundo foram criadas por cristãos. Está arraigado nos nossos valores e princípios cristãos trazer bênção, trazer conhecimento para as pessoas, abençoar pessoas, suprir as necessidades físicas das pessoas e também as necessidades espirituais. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, nós precisamos a cada dia entender que o nosso lugar é sim
lugar de destaque na sociedade, como pessoas que reflitam os valores da honestidade, os valores do amor, do cuidado, para abençoar pessoas. Deus conta conosco para isso. E aí a gente responde, será que o serviço público é lugar para cristão? Não tenha dúvida disso. Nós precisamos de muitos e muitos mais, não para fazer proselitismo religioso através dos seus cargos públicos, mas para refletirem os valores de Cristo através das suas ações e que os seus cargos possam ser instrumentos de transformação social nas mãos do Senhor.